Brasília. Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de deputado bolsonarista, acusado de incentivar o bloqueio de rodovias e atos golpistas do 8 de janeiro. Foi isso, é? Começou a fase. Agora que eu quero ver. Se sustenta. Sustenta como assim? É uma gíria de sustenta. Ah, é? Não Se conheço. eles ficam presos. Não conheço, sou ingênuo, não conheço. Mais, agora é hora de Ranieri 2, talvez? Não, a Poliex. Doutor Pessoa diz que o Jeová é um amigo. Ah, E rompimento depende 1000% dele, Jeová. 1000%? Você é muito amigo. Obrigado, amigo. É, amigo. Agora é hora de... Manchete. Ranieri 2. Rafael confirma Lula em março no Piauí, com novo PAC e hidrogênio verde. Olha só. Agora vamos de... A Nájila Farol. Nájila Alves, produtora, editora, diretora. Piauí é número 1 do Brasil em crescimento de vendas de veículos novos em 2023. Olha, é força econômica, né? Sim, ainda bem. Número 1 no Brasil. No Brasil. Mas... Também temos as melhores concessionárias, não é? Isso é fato. Isso é um fato. E G4R, então? Mas meu norte, agora meu norte... Tal, sim. Opa! Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não pode recusar cliente por estar negativado. Pode recusar cliente por estar negativado. Vai lá. Vou com ênfase mesmo. Na tela. Não que eu me beneficie, mas o Código Civil prevê a liberdade de contratação, que é a liberdade de contratação, está limitada pela função social do contrato. Ou seja, algo maior que a mera vontade das partes. Traduzindo, envolve vida, saúde, não é porque o nome está no SPC Serasa Experian, que você vai ficar sem atendimento médico. Todos os detalhes nessa reportagem que é importante para você que está negativado aí saber no www.meionorte.com agora. Se baixar mais um pouquinho eu dou crédito aí de quem é reportagem. Mas atenção, é o seguinte... o crédito. Sempre quando é do Fábio, o Farol mostra, quer dar o crédito, Nájila. Por favor, quem é a reportagem? Quando é do Fábio, não mostro. Não é não. Olha aí, Fábio ali? Carvalho, marido da Poliana Oliveira. Olha. Beijo, amor. É a função dele, é isso? É famosa ela, não posso fazer nada. Atenção para Ranieri Veloso. Ao vivo. Brasil, olha ela aí. Olha ela aí. Olá, Ranieri. Boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, meu querido Amadeu Campos. Tudo ótimo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. PF na casa de Jordi. É manchete. É com você, Farol. Olha aí, ó. Vamos lá. Mais uma etapa da Operação Lesa Pátria com relação aos atos golpistas do 8 de janeiro. Olha só, Farol. Polícia Federal faz busca e apreensão na casa de deputado bolsonarista acusado de incentivar o bloqueio de rodovias e os atos golpistas do 8 de janeiro. Como é que foi isso, Ranieri? Aconteceu hoje, Amadeu, aqui na Câmara dos Deputados, exatamente onde eu estou. Olha, aqui atrás é o gabinete do deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, que é pré-candidato à Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, e também na casa dele aqui em Brasília e no Rio de Janeiro, onde ele foi acordado às 6 horas da manhã pela Polícia Federal. Foram 2 mandados de busca e apreensão aqui em Brasília e mais 8 no Rio de Janeiro. Tiveram também outros alvos na 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Nesta altura dessas operações, que são permanentes, a Polícia Federal busca aqueles que planejaram, incentivaram e financiaram os atos antidemocráticos que iniciaram no fim de 2022 e tiveram o
ápice no dia 8 de janeiro deste ano. De acordo com os mandados que foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator dos inquéritos na Suprema Corte, Carlos Jordi teria liderado, incentivado essas ações antidemocráticas, não só aqui em Brasília, quando a gente observou uma movimentação de vários manifestantes e criminosos vindo para a capital federal, mas também no Rio de Janeiro, na cidade do Campo dos Goitacazes, quando lá ele mantinha contato permanente com Carlos Victor, que é identificado pela Procuradoria-Geral da República como um líder de extrema-direita, com quem o Ministério Público Federal e a Polícia Federal também captaram mensagens, troca de mensagens certo. entre os dois, para que Carlos Jordi, inclusive, desse ordens do movimento, na época, que estava interditando as rodovias pelo país. Inclusive, tem um trecho aí dessa fala, né? Amadeu, entre os dois. Esse rapaz está foragido. Raniele. Oi? Esse Carlos Victor está foragido? Sim, ele está foragido. Se a gente tiver imagem, vamos procurar aí, por favor, eu peço à produção que procure uma imagem desse Carlos Victor. Nós vamos mostrar aí imagens da documentação que embasou essa busca e apreensão aí, não é? E os trechos da conversa desse Carlos Victor com o deputado Jordi. Olha aí, esse é o documento oficial do inquérito e a gente tem uma cartela de um dos trechos. Vai lá, Ari, vai ler aí o pensamento aí da justiça sobre o Carlos Victor. Direita local. Começa de novo que cortou. Uma liderança da extrema-direita local, responsável não somente pela administração de vários grupos de WhatsApp com temática de extrema-direita, mas também pela organização dos inúmeros eventos antidemocráticos na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, e a presença de indícios de que o parlamentar seria a pessoa que efetivamente orientava as ações, em tese organizadas por Carlos Victor, não se tratando, portanto, apenas de uma relação de afinidade entre ambos. Tem um trecho de WhatsApp da conversa dos dois, que foi captada pela inteligência da polícia. E tem a imagem aí, chegou a imagem aí do Carlos Victor. Vamos colocar aí quem é o Carlos Victor. Primeiro o trecho da conversa, depois a imagem do Carlos Victor. Olha o trecho aí, Ari. Carlos Victor diz o seguinte: bom dia, meu líder. Qual direcionamento você pode me dar? Tem poder de parar tudo. E o deputado federal Carlos Jordi responde: fala, irmão, beleza? Está podendo falar aí? Carlos Victor diz: posso, irmão. Quando quiser, pode me ligar. Olha, Amadeu, agora mostra a imagem dele, Nájila, só para a gente completar a informação que está aí. Ó. Esse é o Carlos Victor, chamado de CVC, né? CVC. Chamado de CVC, que foi um dos organizadores. Segundo a polícia, ele mantinha 12 grupos de WhatsApp alimentando a organização aí, alimentando e organizando essa tentativa de golpe do 8 de janeiro. Ele era um dos líderes mais pronunciados dessa tentativa de golpe e a polícia está apontando que o Carlos Jordi é uma espécie de mentor dele. Pois não, Raniele? Complementando as informações, Amadeu, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, o Carlos Victor, que era responsável por mais de 15 grupos no WhatsApp, ele teve contato com o deputado federal Carlos Jordi 627 vezes, entre mensagens de texto, áudio, ligações, anexos que foram enviados para eles, sobretudo na época entre agosto e outubro do ano passado, ou seja, do ano de 2022, ou seja, período eleitoral, exatamente quando estava ali sendo acirrada aquela disputa entre Lula e Bolsonaro.
E aqui, Amadeu, complementando também a informação aqui da operação da Câmara dos Deputados, a Polícia Federal foi recebida, inclusive, pela Polícia Legislativa. O advogado-geral da Câmara dos Deputados já tinha sido informado. Ele acompanhou os policiais federais que chegaram aqui por volta de 6h40 e saíram por volta de 9h10 da manhã. Eles apreenderam um computador e vários documentos que foram para análise. Agora vamos falar sobre o desabafo, né, pronunciamento em vídeo do deputado Carlos Jordi, porque ele disse que foi acordado por um policial federal empunhando um fuzil na cara dele. Vamos ver o vídeo aí do deputado. Fui acordado hoje às 6 da manhã, estava dormindo com a minha filha e com a minha esposa, e fui acordado com um fuzil no rosto pela Polícia Federal. Assim, é inacreditável o que nós estamos vivendo. Esse mandado de busca e apreensão, que foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, isso aí é a verdadeira constatação de que nós estamos vivendo uma ditadura. Eu, em momento algum do 8 de janeiro, eu incitei, eu falei para as pessoas que aquilo ali estava sendo, que aquilo era correto. Pelo contrário, em momento algum eu estive nos quartéis generais quando estava acontecendo todos aqueles acampamentos. Nunca apoiei nenhum tipo de ato, tanto anterior ou depois, no 8 de janeiro, embora as pessoas tivessem todo o seu direito de fazer suas manifestações contra o governo eleito. Ele faz uma acusação que é grave, que é um policial empunhando um fuzil, despertou ao lado da filha. A PF nega, Raniele. Não escutei, Amadeu, você falou que a PF nega que tenha agido assim com o deputado? Sim, isso. De acordo com a Polícia Federal, todos os procedimentos foram feitos e acompanhados por outros agentes, tudo no processo legal. Tem até uma nota da assessoria a nota, exato. de comunicação. Olha aí, Ari, um trecho. Vamos lá. Dessa nota da Polícia Federal sobre o que falou o deputado. A ação seguiu o protocolo da corporação e não houve necessidade de uso da força para entrar na casa do parlamentar no Rio de Janeiro. Ou seja, a polícia está negando que fez uso de armas nessa ação na casa dele, correto? Isso mesmo. No caso, não precisou. Pois não, Raniele? No caso, a Polícia Federal negou que não precisou usar a força. No caso, que não precisou usar, por exemplo, um equipamento, né, a arma, por exemplo, contra o deputado. Mas que os policiais fazem essas operações armados, Amadeu, sim. Agora, esse fato de ter apontado um fuzil para a cara do deputado realmente é uma denúncia grave, se isso for verdade, coisa que a PF nega. Mas qual seria o sentido disso, né? Qual seria o sentido? Parece um discurso para ele se vitimizar ainda mais e colher louros políticos na pré-candidatura dele à Prefeitura de Niterói. Me parece isso. Bem, Raniele, e claro, isso virou uma questão também de briga política aí em Brasília. Exatamente, Amadeu. Eu concordo com esse pensamento do Ari, porque ele, no vídeo que a gente acabou de mostrar, ele fala exatamente que foi uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente sabe que tem um pedido do Ministério Público Federal e investigação da Polícia Federal, e ele fala de perseguição, de um ato autoritário. E esse é o discurso e a narrativa da oposição aqui no Congresso Nacional. O líder da oposição aqui no Senado, um dos líderes da oposição no Senado, Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, ele também foi às redes sociais dizendo que esse foi um ato de perseguição e violência política. Olha aí o post. Então, são várias manifestações de parlamentares da oposição e fazendo essa crítica, mas toda a documentação foi mostrada pelo Ministério Público e, claro, o ministro Alexandre, ele determinou as buscas e apreensões com base em indícios
que ele recebeu da Polícia Federal, do próprio Ministério Público. Agora eu vou abrir para vocês, para comentários de mais esse episódio, mas antes, lembrando uma coisa, mais uma vez, para aqueles que imaginavam, e não só imaginavam, né, foram atrás de uma intervenção militar, uma intervenção militar seria uma ditadura. Ora, como é que eu vou criticar que a gente vive ditadura se eu estava brigando para ter uma ditadura? É incoerente, é um discurso que não tem lógica. E nas ditaduras que não estamos vivendo, aí sim, não tem papel, documento, não tem Ministério Público, não tem pedido, não tem indício. É só o fuzil na cara e nem imprensa para repercutir se está certo, se está errado, e nem a oposição para reclamar que tem excesso ou não durante o processo de prisão, de apreensão ou de sumiço de pessoas, como ocorre nas ditaduras frequentemente. Dito isso, eu quero ouvi-los, Apoliana. Amadeu, a gente está chegando nessa fase, como a Raniele mostra aqui hoje com esse caso específico, de você identificar os agitadores, os incentivadores e financiadores, além, claro, dos organizadores dos atos do 8 de janeiro. Porque a gente vê o andamento dos processos mais adiantados com as pessoas que de fato foram às ruas, executaram a quebradeira, e eu fico imaginando como é que deve ser agora o papel dos líderes no Congresso Nacional, estou falando aqui dos presidentes das duas casas legislativas, diante de ações que devem cada vez mais, imagino, levar a detentores de mandato legislativo, talvez outros detentores de mandato no executivo, falando aqui em tese, mas a gente precisa ver como é que vai ser o comportamento dos líderes das duas casas diante de uma situação em que a gente tem parlamentares sendo investigados por toda uma tentativa de destituir o Estado Democrático de Direito e atacar o próprio Congresso Nacional, que foi o que a gente viu no dia 8 de janeiro. E é importante que o Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal continuem com esse processo, que é para extirpar, de fato, todo esse ânimo golpista que a gente tem no nosso país ainda. França. Amadeu, é impressionante a tentativa de sempre personificar as decisões da justiça como se apenas uma pessoa fosse responsável por tudo isso. No caso, atribuem ao ministro Alexandre de Moraes, mas todo esse processo, toda essa ação contra o deputado demanda uma investigação que envolve a PF, envolve uma série de agentes, a inteligência da Polícia Federal, Ministério Público também. Então, é uma tentativa de vitimização, sim, e eu acredito que ele lançou mais uma fake news ao indicar sobre esse fuzil na cara, porque isso é costumeiro. O próprio Carlos Jordi, ele já foi condenado a pagar R$69 mil ao youtuber Felipe Neto por ter lançado uma fake news contra ele, ligando o youtuber daquele caso, do massacre de Suzano. Então, esse movimento, essa operação de hoje, explica muito bem o movimento que foi iniciado no final do ano passado de tentar apaziguar essa apuração envolvendo os incitadores, porque não deve terminar no Carlos Jordi, há outros deputados e senadores na mira também dessas investigações, mas o STF foi bem claro de que impunidade não significa unificação, pacificação do país. Pois não, Ari? Olha, o histórico recente de confusões, de condenações envolvendo o deputado federal Carlos Jordi é imenso. Ele conseguiu brigar publicamente e nós mostramos isso aqui no Jogo do Poder, eu me lembro muito bem, até com o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Vocês lembram que eles brigaram nas redes sociais, ele criticou o Bolsonaro, que não estava se empenhando em eleger a sua bancada de deputados federais e estaduais. O Carlos não gostou, atacou o Jordi contra-atacou. Ele também já chamou o ministro Alexandre de Moraes de vagabundo, disse que os atos democráticos de 8 de janeiro são uma mentira deslavada do governo Lula,
Então ele tem esse perfil. Ele é aquele parlamentar, assim como o deputado federal Nicolas Ferreira de Minas Gerais, que a gente costuma trazer aqui, da extrema-direita, bagunceira e lacradora da Câmara dos Deputados. E reforçando o que o Franci disse, eu espero que ele não seja o único, que ele seja o primeiro de outros parlamentares que estão envolvidos na articulação e apoio à tentativa de golpe. Ainda algum detalhe sobre o caso, Raniele? Não, mas a gente sabe que há outros deputados, né, com mandato, que são investigados no âmbito dessa operação. Então, podem ser os próximos alvos. Inclusive, o deputado aí do PL do Ceará, que na época ele gravou vídeos, né, incentivando que as pessoas viessem para esse ato democrático, antidemocrático do dia 8 de janeiro. É o André Fernandes, que inclusive foi o autor do pedido de criação de uma CPI para investigá-lo. Que é pré-candidato também, né, Amadeu? A prefeito de Fortaleza. Vamos agora para outra manchete da Raniele Ari, tratando sobre Lula, Rafael, Obras, Piauí. Rafael confirma Lula em março no Piauí, com o novo PAC e hidrogênio verde. Raniele. Exatamente, aquela reunião que a gente adiantou ontem no Palácio do Planalto,